memories come alive. Life is for living. With you, I've made my decision. You lift me up, fill my eyes with wonder. Forever young in your love, this freedom's untainted. With you, no moment is wasted. See the sun now bursting through the clouds. Black and white turn to color all around. All is new in the Savior I have found. This is living now. Nothing like living with you. This life you created, I choose. See the sun now bursting through the clouds. Black and white turn to color all around. All is new in the Savior I have found. This is living now. This is living now. You take me higher than before. It's your perfect love teach me so. God, your freedom is an open door. You are everything I want and more. Maybe I ain't really know what living is. Is it love? If it was, am I living it? Do I live in it? So astounding. Love is an ocean, you can drown me. The sweet embrace, the lovely taste, I taste and see. I'm under grace, the place to be. It means I'll never need an umbrella. I'm cool in the cold, in the hot weather. Whether or never I ever understand, I'm a man in the hands of great plans. I stand with faith there in a life I never known to touch. It's still outside my clutch, but I'm like, what's the dream of? What's the hope in? What's the love for? Live to no end. This is living. The life I've been given's a gift. If I'm a living, I'ma live with the death. So what's the dream of? What's the hope in? What's the doubt for? And live to no end. This is living. The life I've been given's a gift. If I'm a living, I'ma live with the death. This is living now.
Pode bater mais palma aí, galera. Foi massa esse vídeo. Boa noite, galera. Cara, eu não sei vocês, mas acho que só de olhar para esse vídeo já vem tanta lembrança boa na cabeça. Cara, a galera que fez refil aí, levanta a mão, galera que fez refil, vou ter uma ideia aqui da... Galera, se vocês não foram pro refil esse ano, primeiro, meus pêsames, que foi muito massa, velho. Segundo, não deixe nunca de ir para um acampamento que a gente faz aqui, porque está muito legal, está melhorando a cada ano. E foi impressionante, cada imagem que passou aqui, a galera da edição aí, as meninas, parabéns. Eu acho que vocês conseguiram colocar em 7 minutos tudo que foi nosso acampamento, velho. Foi incrível. Festinha iluminada, jogos bravos, boliche humano, bobo soccer. Daniel, que bom ver você aqui, velho. Tu é muito guerreiro, velho, muito guerreiro. Fiquei sabendo que você queria voltar para acampamento, mas o médico vetou, né, velho? Também era demais. Mas, galera, vendo esse vídeo, assim, dá para perceber tudo que Deus fez, tudo que Deus agiu, tudo tão incrível que foi esse acampamento. Mas eu quero levar por um outro lado também, porque, como o Matheus falou aqui antes, a gente pensar no trabalho que dá. Alguém tem ideia do trabalho que dá fazer um acampamento? Tem. Eu não tinha. Até esse ano, porque esse ano eu trabalhei. Meu Deus, é muito trabalho, cara. É trabalho. Eu até listei aqui as equipes, para vocês terem uma ideia do que a gente tem que pensar. Louvor, galera do louvor, eventos, cuidando das nossas festinhas, criatividade, jogos, cozinha, financeiro, limpeza, administração, áudio, iluminação, projeção e a lista vai. Isso aí são todas pessoas que deram o tempo delas, se dedicaram de alguma maneira para fazer isso aqui acontecer. E eu vou te falar que não é fácil, cara, é um ritmo alucinante. Eu acho que a galera que trabalhou aqui sabe que semana antes do refil, todo mundo madrugou aí quase todos os dias. Eu sabia, a galera do louvor estava aqui treinando todo dia, a galera da criatividade aí cuidando das tintas, das camisas que vieram erradas, a galera dos jogos também, todo mundo assim, colocou muito esforço para que esse acampamento pudesse sair. E é uma coisa engraçada porque quando você pensa no que eles têm que abrir mão para poder fazer uma coisa dessa acontecer, é impressionante, sabe? É o trabalho que vai ficar durante um mês ali de stand-by, porque você não tem tempo, porque está fazendo muita coisa. Às vezes a família que vai ter que se acostumar, você chegando um pouco mais tarde, acordando um pouco mais cedo, lendo um pouco mais de e-mail, resolvendo um pouco mais de problemas. Às vezes é aquela namorada, a namorada que tem que esperar um pouquinho mais para poder sair, porque não tem como achar tempo no meio dessa loucura toda. É uma coisa impressionante. E eu pensei, velho, agora que eu participei do que foi isso, eu falei, o que move essa galera, velho? Qual é o combustível que eles têm? O que os impulsiona para que eles abram mão assim de tudo e trabalhem dessa maneira? Ainda mais quando eu fiquei sabendo o que eles ganham. Você sabe o que eles ganham para fazer isso? Nada. Nada. Absolutamente nada. Não, na verdade, estou sendo injusto. Eles ganham dor de cabeça, cabelo branco pra caramba, a Laís aí que sabe, que foi a nossa coordenadora do refil. Noites mal dormidas, trabalho atrasado. E eu sei que eu estou sendo um péssimo... eu estou fazendo você não querer trabalhar no refil, eu sei. Mas o que é mais engraçado é que apesar de tudo isso, da preparação, de tudo que a gente pensou, de tudo que a gente fez, depois de 4 dias de acampamento que sai moído, a galera do meu PG falou que a gente tinha que ter mais um dia de acampamento. Calma. Não é tão simples assim. 4 é muito. Mas depois de tudo isso, de todo esse trabalho, de todo esse sacrifício, eu tenho certeza que não existia no dia 12 de outubro, naquela segunda-feira à noite, pessoas mais felizes em Brasília do que essa galera que trabalhou no refil. Não tinha, velho. Não tinha. Pode bater palma, essa galera merece. Isso é porque eu fazia parte do grupo de WhatsApp, e a pergunta que mais foi recorrente é, quando é o próximo? Chega logo o refil 2016. Era isso que a galera falava. Moído, perna cansada, dor em tudo que é lugar do corpo. Trabalho atrasado, tendo que acordar no dia seguinte para trabalhar, 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, para ir para a faculdade. Mas não existia em Brasília ninguém mais feliz. Véio. Não existia, porque tem alguma coisa que os move de maneira diferente. E quando a gente pega essa realidade e traz para o mundo lá fora, o mundo secular, ou como você queira chamar, você consegue entender porque sempre tem outro tipo de meio,
Outro tipo de incentivo. Quando, por exemplo, um promoter vai fazer uma festa, ele trabalha pra caramba, ele rala, mas o que ele quer ali? Ele quer o lucro que vem depois, entendeu? É um meio para um fim. Do mesmo jeito que quando uma empresa vai fazer um evento ou fazer alguma coisa, ele quer o quê? Colocar o nome da empresa para ser mais conhecido, quer aumentar o lucro, que a empresa cresça, que os funcionários cresçam. Quando você vai num parque de diversões, como a Disney, alguma coisa dessa, você vê que eles criam aqueles mundos maravilhosos, mas é tudo por um fim de interesse pessoal. É fazer para alguém para ter um lucro, para ter algum retorno, para ter alguma volta. Mas essa explicação não cabe aqui no que a gente faz aqui, no que a igreja faz, porque a gente não faz pela gente. Ninguém faz aqui para receber algo em troca, até faz, mas é uma coisa tão totalmente diferente. É uma motivação extremamente diferente, porque não há nada de errado nisso, em fazer alguma coisa para não receber nada em troca. Nossa vida é assim, a gente vive num mundo que é assim. Mas isso nos faz pensar, o que move essa galera que doa seu tempo, doa sua vida, doa tudo que tem para servir os outros, para fazer uma coisa dessa acontecer? É de ficar se pensando. E quando você para pensar, e se você pegar qualquer voluntário, tem vários por aqui, você chamar ele no canto e falar, velho, senta aqui, seja sincero, o que te move? Por que você abre mão dessas coisas tudo para estar num feriado, que podia estar na praia, podia estar fazendo qualquer coisa, para estar num acampamento, pagando, porque a equipante paga, tá? A galera voluntária, pagando para trabalhar para os outros. Por quê? Qual é a sua motivação? E se você colocar eles num grupo e falar, velho, me explica, seja sincero, tem uma coisa uma resposta que vai vir em comum. Uma palavra só, que é essa aqui, ó. Eles vão falar, a gente faz porque ele fez primeiro, por nós. A gente serve porque ele nos serviu primeiro. A gente vai perder noites de sono porque ele deu a sua vida, cara. Nós pertencemos a ele. O que mais a gente poderia estar fazendo num feriadão que não servindo a Deus? Essa é a resposta que você vai encontrar, por mais louca que seja, por mais irracional que seja, por mais que o mundo diga e fale, cara, isso é loucura. Essa é a resposta que você vai encontrar desse tipo de pessoa. Nós pertencemos a ele. Esse é o combustível. Quem me conhece aqui, eu sou um cara fanático por futebol. Muito fanático, e graças a Deus, ele me deu a luz de ser flamenguista. Desculpa se vocês não são, cara, meus pêsames, mas ele deu isso para algumas pessoas em especial. E, graças a Deus, ele me fez ser flamenguista, e isso me lembra de uma história muito legal que eu vou contar para vocês, porque tem a ver com o nosso ponto hoje, que eu passei com meu irmão, Matheus, em 2009. Era campeonato carioca, grande final. Naquela época valia alguma coisa, tá? O Vasco ganhou, acabou tudo. O que o Vasco ganha não vale mais nada. Mas em 2009 realmente parava a cidade, entendeu? Aqui em Brasília, no Rio de Janeiro, era uma coisa importante. E naquela decisão, o Flamengo e o Botafogo iam jogar pela terceira vez seguidas em anos consecutivos. Com 2 vitórias do Mengão. Mas isso aí, se você é botafoguense, está ainda curando a ferida, nem vou entrar muito nesse detalhe, não. Mas o fato é que eu e meu irmão, a gente queria muito ir para o Rio. Falei, Matheus, vamos para o Rio, cara. Vamos fazer parte do tricampeonato. Vamos fazer parte da história, ajudar, estar lá com os jogadores. Se você não gosta de futebol, você não vai entender. Mas tenta colocar na mente de um cara fanático de futebol por um pouco, tá? Aí a gente viu, os ingressos já estão esgotados. Já era semana do torneio, da final. E a gente estava em Brasília, o jogo era no Rio. Falei, Matheus, acho que não vai dar. Até que a gente ficou sabendo que ia ter uma excursão da loja do Flamengo aqui em Brasília, com o ingresso incluído para o Rio, de ônibus. Não pensamos 2 vezes, falei, vamos para o Rio. Vamos ver a história acontecer. Compramos, sábado, o jogo era domingo, 4 horas da tarde, sábado a gente saiu, 18 horas no busão com a excursão, fomos para o Rio, chegamos lá umas 4 horas antes do jogo, foi só o tempo de almoçar, comer uma coisa, né, almoçar, ir para a praia, partir para o Maracanã. E quem conhece a torcida do Flamengo sabe o que ela consegue fazer, né? É um espetáculo maravilhoso. A gente chegou, estava lotado, muitas famílias naquele dia. Foi uma experiência muito gostosa. De um lado estava aquela torcida do Flamengo, do outro a torcida do Flamengo também, porque o Botafogo não vai.
Mas era uma coisa muito legal. Foi um jogo, e o jogo foi legal, a gente já começou a cantar, entrar no clima, você vira amigo de todo mundo, canta abraçado. E aí o jogo foi indo 1-0 pro Flamengo, 2-0 pro Flamengo. Botafogo volta, empata, pênaltis. E pênaltis é a coisa mais tensa que você pode ver no estádio. Tem como, a gente ali suando, já sem camisa, de tanto suado. E aí na hora que o Botafogo ia bater o pênalti, era muito engraçado. Era como se os torcedores pensassem que eles pudessem mudar o rumo da partida. Era tentando estabilizar, e de alguma maneira a gente achava que aquilo, a gente estava realmente pertencendo àquilo, a gente estava fazendo parte da história. E quando o Flamengo ia bater o pênalti, era o contrário, a gente ficava assim com a mãozinha, assim, ó, vai, energia positiva ali, silêncio, vai atrapalhar. Era isso, saca? Acabou que o Flamengo ganhou, a gente comemorou, pulou, abraçou aquela pessoa suada, começou a pular com ela, sabe? Que tal o jogo. É isso, cara, a gente foi uma experiência fora do comum. Saímos cantando pela cidade, gritos e tal. Aí voltamos, porque a gente não tinha muito tempo. 18 horas para voltar. Então, 18 horas para ir, 18 horas para voltar, 36 horas em 2 dias para ficar 8 horas no Rio. Valeu a pena, né, Teu? Foi massa. Mas, então, refletindo nessa história, quando eu estava montando minha mensagem, eu percebi que a gente tem, na vida, tanto orgulho de pertencer a algumas coisas, como eu, pode ser torcer para um time, para você pode ser participar de um grupinho, para outra pessoa pode ser uma faculdade, quando você passa a galera da UNB, cara, eu pertenço a UNB, e você tem orgulho de pertencer àquele lugar, sabe? Você planejou, você passou o Enem, você passou no vestibular, às vezes é um concurso, um órgão público, agora eu sou servidor da Câmara, sou servidor do Senado, a gente tem aquele orgulho, entendeu? Que você fala, caramba, velho, eu acho que isso me define, cara, isso é o que eu posso falar que é o meu orgulho. Às vezes uma família, uma pessoa, um namorado, uma namorada, que você tem tanto orgulho de tê-la que isso acaba sendo muito importante, uma empresa. E quando eu comecei a pensar nisso, eu não sei na sua vida, mas eu comecei a pensar que eu trato o fato de pertencer a Jesus de maneira normal, véio. Como se fosse mais uma coisa nessa lista de coisas a qual eu pertenço. Como se fosse pertencer a Jesus, como pertencer a uma torcida de um time, como pertencer a um emprego, como pertencer a uma família, como pertencer a uma pessoa. E durante o refil, principalmente naquele culto da fogueira, foi uma coisa muito forte, cara, porque eu fiquei pensando e a galera se entregando, assim, eu falei, velho, isso não é nada de normal, velho. Não tem nada de normal em pertencer a Jesus, isso é o nosso maior tesouro. É tudo que a gente tem, é a coisa mais preciosa, sabe? Não devia estar escondida atrás de nenhuma outra coisa. Não pode, não deve estar paralelo às outras coisas, tem que estar na frente, tem que estar no centro, tem que estar em tudo. Tem alguma coisa que deve estar errado nas nossas prioridades quando a gente pensa que o fato de pertencer a Jesus é algo normal, porque não é, velho. Está tudo errado se a gente pensa assim. Porque tudo que a gente tem foi porque Ele deu primeiro. Saca? O orgulho que a gente tem dessas coisas devia multiplicar pelo orgulho que a gente tem por Deus, velho. Pelo que a gente tem porque Ele fez por nós. E eu realmente acho que se nós conseguíssemos ter a noção do que o que Ele fez representa para a gente, a nossa vida inteira ia mudar. Para começar, nós seríamos pessoas muito mais gratas. Pessoas que reclamariam muito menos. Porque eu vejo tanta pessoa que fica naquela crise de identidade, indo para cima, indo para baixo. Eu estou bem num dia, estou mal no outro. Velho, se você pertence a Jesus, isso está errado, velho. Ele te chamou para alegria, te chamou para liberdade, Ele te tirou dessa vida exatamente para você não ter que ficar numa montanha russa. Porque o simples fato de saber que Ele veio por você devia mudar a sua vida inteira. Você devia acordar falando, velho, para que isso, velho? Eu pertenço ao dono desse mundo. E nós íamos mudar a realidade de muito mais pessoas ao nosso redor, se a gente tivesse noção disso. E eu realmente acredito que a gente poderia mudar o mundo. Se a gente soubesse, e se a gente entendesse de verdade, e colocar sempre na nossa cabeça o que significa isso. O que significa, de uma maneira, pertencer a Ele. Tem uma passagem, que é a que a gente vai ler hoje no livro de Atos, que ilustra muito bem tudo isso que eu estou falando. Muito bem.
É um versículo bem pequenininho. Às vezes é aquele versículo que você passaria batido, sabe? Mas eu acho que hoje, se a gente conseguir entender a profundidade e a dimensão, eu acho que pode mudar tudo na nossa vida. Se a gente conseguisse entender o contexto, o cheiro, a atmosfera da onde foi escrito esse versículo, eu acho que isso mudaria o nosso relacionamento com os outros, com nós mesmos, com Deus, com tudo. Com os nossos bens, com tudo. E ele está lá em Atos, capítulo 5. Em Atos, se vocês não sabem, a maioria talvez tenha não saiba essa informação, mas foi escrito por um cara chamado Lucas. Lucas era um historiador, ele era um médico, historiador, que simplesmente saiu com uma caneta na mão, anotando tudo que ele via. Tudo que ele via, presenciava, experimentava, ele foi anotando, e aí também ele entrevistava pessoas, falava, cara, me fala o que você viveu, me fala o que você viveu, você que presenciou isso, me fala. E ele foi documentando. Por isso que nós temos hoje o livro de Lucas, que ele escreveu também do Evangelho, e o livro de Atos, que é onde a gente vai entrar hoje, que conta um pouco do começo da história da igreja. Como ela surgiu, logo depois que Jesus ascendeu aos céus, como ela surgiu, como ela se manteve, como ela sobreviveu, como ela cresceu, tudo. Tudo isso vem para nós no livro de Atos. E no começo você vê que a igreja começou a crescer de forma assustadora, naquele primeiro século. Assustadora. A galera não estava nem entendendo, porque Jesus foi morto, pensou que o movimento tinha acabado, de repente chegam os apóstolos falando que tinha visto um Jesus ressurreto, e começa a falar, e no primeiro dia são 500, depois 2.000, depois 3.000, e a igreja crescia, e os caras, lógico que isso deixou muita gente nervosa, principalmente a galera que já detinha o poder naquela época, conhecido como os mestres da lei. Eles ficaram, peraí, a gente acabou de matar o líder desse movimento, o que está acontecendo? Porque é isso que acontece, quando você mata o líder de um movimento, ele se dispersa. Você não tem mais aquela figura central. E eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Cara, a gente está perdendo em alguma coisa. E eles estão espalhando esses novos ensinamentos sobre Jesus ter ressuscitado, o mesmo cara que a gente pregou ali naquela cruz há pouco tempo atrás. O que eles estão falando? E muita gente estava começando a aceitar esses ensinamentos, começando a aceitar a verdade da ressurreição de Jesus. E isso os deixou muito furiosos. E aí a melhor maneira que eles acharam, falaram, cara, vamos prender os apóstolos. Eles estão causando demais. Eles estão tentando desviar o padrão, desviar os nossos ensinamentos, estão nos desmoralizando na frente do público, vamos mandar prender. E foi isso que eles fizeram. Então Pedro, junto com os apóstolos, eles foram lá, prenderam, colocaram numa prisão pública como um aviso. Falaram, ó, quem desobedece o que a gente fala, esse é o caminho, esse é o destino. Prisão pública para todo mundo ver. E o que acontece depois, nesse capítulo de Atos 5, você pode ler por conta própria, que a gente não vai entrar a fundo, mas é uma história maravilhosa, riquíssima em detalhes, que eu não vou entrar. Então, Atos 5 você pode ler por conta própria, porque a gente vai pular um dia, a gente vai para o dia seguinte da prisão dos apóstolos. Logo depois da prisão, eles vão passar a noite, e aí eles foram chamados para ser interrogados no Sinédrio. Sinédrio era um tribunal da época, onde eles julgavam, onde eles decidiam as coisas mais importantes. Era formada por mais ou menos 70 pessoas, entre mestres da lei, o sumo sacerdote e tal, em que eles traziam essas pessoas, ou traziam os assuntos mais importantes daquela época, e falavam, tá, o que a gente faz em relação a isso? Porque eles detinham o poder, eles detinham as escrituras. O que eles falavam era lei. E aí, nesse contexto, que eles são levados para o Sinédrio, eu quero que você imagine, você está pregando o que você acredita, de repente você é preso, você já viu vários seus amigos morrer por esse nome, e aí você é levado perante o Sinédrio com todos aqueles caras que têm aquela autoridade de fazer o que quiser com a sua vida. Te matar, de te bater, de torturar, de fazer qualquer coisa. E é nessa cena, que a gente vai começar o nosso texto bíblico. Atos, capítulo 5, 27. Pode pôr aí, Caco. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao Sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que era o cara que detinha o poder. E o sumo sacerdote lhes disse, demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Em outras palavras, o que aconteceu? Vocês estão doidos? Você não viu o que a gente fez com o seu amiguinho que tentou falar demais? A gente deu ordens expressas que a gente não quer mais ouvir esse nome de Jesus sendo falado aqui.
Qual o problema de vocês? Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina, com essa historinha de que ele ressuscitou, de que ele é o Salvador. E nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Ainda por cima de tentar colocar outra doutrina, vocês ainda nos acusam. Porque essas eram as pessoas que tinham colocado Jesus para a morte. Então, além disso, você quer nos indispor com o povo? Qual é o seu problema? E nesse momento, tem um dos versículos mais massas, eu acho, da Bíblia. Porque em tudo isso aqui você está perante um tribunal. Mas está perante um tribunal que tem o poder de decidir sobre a sua vida. Eu imagino que eu estaria tremendo nas bases. Sabe que você tem amigos, todos os seus amigos apóstolos estão com você. E Pedro dá uma das respostas mais desaforadas, rebeldes e mais incríveis já documentadas na Bíblia. É aquela resposta assim que poderia ser filme, sabe aqueles filmes que você vê a galera perguntando e o cara corajoso? Perante os caras que poderiam matá-lo, isso é o que ele diz. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Em outras palavras, não interessa qual autoridade você tem sobre mim. Não interessa, porque eu sei o que eu vi. Eu sei qual é o meu chamado. Não interessa as ameaças que você faz, porque antes eu vou obedecer primeiro a Deus e depois aos homens. E ele continua, dando uma síntese. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram suspendendo-o no madeiro. Ele reafirma tudo que os caras estão acusando ele de ter falado. Exatamente isso. Deus mandou o seu filho e vocês o mataram, pregando numa cruz. Isso foi o que vocês fizeram. Mas não interessa o que vocês fizeram, porque Deus o exaltou, colocando à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas. A gente não ouviu falar. Não foi o avô que contou para o pai que contou para a gente presenciou. A gente andou com ele. Eu vi ele ser morto e eu toquei depois de ressurreto. Não há nada que o Senhor possa fazer para me intimidar, porque a minha vida não tem valor nenhuma se não for para seguir ele. Eu sei do que eu vi. Bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecessem. Você pode imaginar, não precisa ter uma imaginação muito fértil, para saber que não terminou muito bem. Você está sendo julgado, acusado de alguma coisa, e você dá uma resposta dessa, logicamente não vai acabar muito bem para você. Então é óbvio que eles escolheram a solução mais simples, vamos matar esses caras. Eles não mostraram arrependimento, se a gente soltar eles vão continuar falando, vamos matar esses caras. Não faz mais sentido tê-los aqui. Eles já estão uma pedra de tropeço. Vamos matar. Mas nessa hora surge mais um cara na história. Um cara que aparece só uma vez na Bíblia, mas foi muito importante, que é um cara chamado Gamaliel. Gamaliel, Lucas fala que ele era um dos mestres da lei que eram mais influentes. Ele era muito respeitado por todo o povo. Então ele se levanta no sinédrio, pede para os apóstolos saírem, para o conselho se reunir. Falou, galera, calma um pouco. Tudo que eles estão falando, a doutrina que eles estão pregando, é sobre um cara que está morto. A gente matou esse cara. Não tem risco, isso aí é questão de tempo. Eles vão se dissipar. Esse movimento de Jesus não vai para frente. Ele não vai passar o primeiro século, não vai passar nem esse ano. Segundo, você quer fazer mais mártires? Porque eles são muito queridos pelo povo. Se a gente os mata, pode ser que o povo comece uma rebelião. O mais sábio, então, seria o quê? Vamos torturá-los, vamos açoitá-los, a gente deixa eles livres com ordens expressas de não mais fazer o que eles fazem e fica tudo certo. E a galera acabou aceitando. Põe aí. Eles, que eram o sinédrio, foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Esse é outro versículo da Bíblia que a gente passa muito rápido, correndo, eu acho. Porque a gente, eles não morreram, eles só foram açoitados. A gente não tem noção do que era o açoitamento naquela época.
Ele não tem noção da atmosfera, do cheiro, do que era aquele momento. Porque quando você mandava açoitar uma pessoa, era um aviso. Era um aviso para o povo inteiro. Está vendo as marcas ali nas costas daquelas pessoas? É o que acontece se você desobedece o que a gente tem para falar. Então, o açoitamento não era uma punição branda, leve, não era. Você imagina você estando preso, com as mãos presas numa madeira, com todos os seus amigos de longos anos de caminhada, com as costas despidas, enquanto os feitores descem a lenha nas suas costas. O pessoal fala que naquela época tirava o couro. Não era uma coisa fácil, era para marcar, era para o resto da vida deles, eles iam ver aquela marca e falar, eu não vou mais desafiar essa galera. Não vou mais desafiar essa galera. Então, é uma coisa que às vezes a gente não tem noção. Quando a gente imagina você com seus amigos, vendo a galera sofrer, às vezes, é uma coisa fora de cogitação. Espera aí. Mas aí, eu tive que parar porque essa parte é melhor. Aí vem o versículo que eu falei, daquele versículo pequenininho, que tem uma diferença tão gigante, a gente realmente consegue entender tudo que ele significa. E se você não prestou atenção em nada que eu falei até agora, eu peço muito que você volte a atenção, porque esse é o momento que você está aqui. Eu acho que esse é o momento que Deus... Essa é a razão porque Deus tirou da sua casa hoje. Eu acho que é para ouvir isso. É para ouvir o que Lucas relata. Eu sou tão grato que Lucas teve o tempo de relatar isso no seu livro, para que a gente tenha acesso hoje. Se você ainda está chateado com a história lá do Botafogo, desculpa, mas esse é o momento que você precisa prestar atenção. Você está aí com o telefone e tal, desliga, eu só quero mais 5 minutos dessa atenção e eu prometo que vai valer a pena. Então, recapitulando, os apóstolos estão presos, são açoitados e a história continua assim. Lucas escrevendo. Pode passar, Caco. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres, depois de tudo que eles viveram, por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Depois de ser preso, humilhado, açoitado, eles saíram alegres, porque na cabeça deles, essa era a missão. Eles foram considerados dignos de retribuir ao menos um pouco de tudo que Deus fez por eles, de todo o sofrimento que ele passou. Alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Eles tinham todos os motivos para falar, Deus, por quê? Por que está acontecendo isso? Eu estou fazendo a tua obra, eu estou fazendo o que você me enviou, eu estou fazendo o que o Senhor me pediu. Por que você não me protege? Por que você me desamparou? Como nós fazemos todos os dias, quando qualquer coisinha vai errado. Mas eles tomaram uma postura que parece totalmente radical, parece errada, parece fora do contexto, parece até mentira, de saírem louvando e gritando e falando, Deus, obrigado porque o Senhor me deu esse privilégio de sofrer pelo teu nome. É um tipo de amor que a gente não faz ideia. É um tipo de paixão pelo nome de Jesus que a gente não faz ideia. Vocês acabaram de ser açoitados, eu sei. Vocês receberam ordens expressas de não fazer mais isso, eu sei. Mas as feridas não tinham nem cicatrizado ainda quando eles foram todos os dias no templo, de casa em casa, e não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Isso é muito lindo, velho. Isso é muito lindo. Isso é muito fora do padrão, é muito fora. Porque para eles, aquilo era um senso de pertencimento a algo, a uma causa. Era um orgulho de pertencer a Jesus que não deixava abalar. Sofrer para eles era um lucro, morrer era lucro, viver para Cristo era a única opção, não tinha outra opção possível. Viver para Ele era a única opção que restava. Era como se a gente falasse, cara, perante tudo que o Senhor fez, o que mais eu posso fazer se não for entregar? Que nem a música que a gente canta aqui,
O que posso dizer, o que posso fazer, se não entregar-te todo o meu coração? Porque não tinha outra opção para eles. Eles não viam sentido em outra opção. E eu não sei você, mas ao ler essa história, eu passo a refletir na minha vida. Porque ao ler a atitude daqueles apóstolos, eu fico pensando, cara, primeira pergunta, como está a minha vida? Qual é o lugar que Jesus tem ocupado na nossa vida? Onde ele se encaixa? Qual é a prioridade? Será que a gente realmente o ama? Porque eu realmente acho que se a gente entendesse o que ele fez pela gente, a gente não teria nem problema com isso. A gente levantaria todo dia, Senhor, muito obrigado porque eu pertenço a Ti. Muito obrigado pelo que o Senhor fez. E o lugar que você vai ocupar na minha vida é no centro. Em nenhum outro lugar, é no centro, irradiando sobre todas as outras coisas. Porque nada mais faz sentido se não for assim. Não faz sentido. Segunda pergunta. Será que temos orgulho de pertencer a Ele? Porque eu sei que a gente tem orgulho de várias coisas, como eu contei aqui na história. Eu sei que você tem orgulho de várias coisas na sua vida. E não tem nada de errado em relação a isso. Mas será que na coisa mais preciosa e mais importante, a gente tem tido orgulho de pertencer a esse Deus que salvou, velho? A esse Deus que deixou o seu trono, cara, e veio ao nosso encontro? Será que o nosso coração pulsa por Ele da mesma maneira que pulsa pelas outras coisas? E a última pergunta. Qual a nossa atitude quando segui-lo vem com preço? Será que eu chegaria àquele extremo que eles chegaram de me alegrar porque eu fui digno de abrir mão por causa de Deus? Será que realmente essa é a nossa atitude? Porque Ele passou pela morte por você, velho. O preço dele, que fala que foi o mais alto preço, foi o preço que Ele usou para comprar a gente, que foi a morte. Qual será a nossa atitude quando segui-lo vem com preço? E o meu desejo final, e tudo que eu quero assim, que vocês tirem essa mensagem, é que a gente saia daqui com muito orgulho de pertencer a Ele, velho. Que a gente saia nos nossos campos de faculdade, nos nossos trabalhos, e a galera perceba que nós estamos, de alguma maneira, identificados com Jesus. Porque nós somos tão orgulhosos do que Ele fez por nós, e não é aquele orgulho ruim, é aquele orgulho que te faz ser prepotente, ou se achar superior aos outros. Não, é aquele orgulho de humildade, que você fala, cara, olha o que Ele fez, Ele me adotou como filho, Ele veio quando não tinha mais nenhuma solução. Esse orgulho de pertencer a Ele, de saber que você não fez nada para merecer. Mas Ele veio, mesmo assim. E que a gente pegue tudo que a gente aprendeu no refil, tudo que a gente presenciou, o que a gente viveu, e a gente use para a glória dEle, velho. Que a gente saia daqui cantando e alegres, e a galera realmente possa um dia escrever sobre a gente. E eles saíram alegres por terem sido identificados com Jesus de alguma maneira. Se você de alguma forma não conhece, não ouviu falar, não experimenta desse amor, cara, eu espero realmente que Deus toque na sua vida, porque sua vida vai ser incompleta sem esse amor, véio. É um amor muito fora do comum. É um amor que você não está acostumado a viver se você não tem. Então, eu queria muito que o Senhor tocasse seu coração e você pudesse entender e falar, Deus, perante esse amor, o que eu posso fazer? Nada. A não ser me entregar. E vamos junto nessa que tem sido a nossa missão por tanto tempo, conhecer cada vez mais a Jesus e torná-lo cada vez mais conhecido através das nossas vidas. Deixa eu orar por vocês. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque um dia o Senhor desceu, um dia o Senhor se entregou, um dia o Senhor fez o que a gente não podia ter feito por conta própria, Pai. Um dia o Senhor veio como resgate, um dia o Senhor deu o seu único filho, Pai. E tantas vezes a gente nem pensa, a gente percebe, a gente vive nossa vida como se não tivesse absolutamente nada acontecido, sendo que o maior presente de todos a gente já ganhou e a gente vive como se não tivesse nada para oferecer, Pai. Nos perdoe, Pai, nos perdoe por muitas vezes colocarmos outras coisas no seu lugar. Nos perdoe, Pai, porque às vezes não temos a noção do que o Senhor fez.
Nós não nos orgulhamos de pertencer a Ti, Pai. Porque nós pertencemos a Ti, Pai. Foi para isso que o Senhor veio. O Senhor nos tirou de um lugar onde não tinha solução e nos colocou no lugar, Pai, de filhos. O Senhor nos adotou como filhos, Pai. Isso não é pouca coisa. Coloque no nosso coração que isso não é pouca coisa. É muito mais do que a gente pode imaginar, Pai. Que essa galera toda aqui possa sair amanhã nas faculdades, qualquer lugar que eles estejam, Pai, fazendo a diferença, fazendo o seu nome conhecido, Pai. E que a galera possa ver claramente, Pai, que eles têm um dono que os comprou por o preço mais alto desse mundo, Pai, que foi seu sangue. Nos ajude, Pai, nos ajude a perceber isso cada dia, Pai. Eu oro também pelas pessoas que ainda não conhecem esse amor, não conhecem o que o Senhor é capaz de fazer na vida de alguém, Pai. Toca o coração nesse momento, Pai. Não deixa que ela saia aqui da mesma maneira que entrou, mas que ela sinta o poder, o cuidado, o amor que o Senhor tem pela vida dela, Pai. Não deixe, Pai, que ela saia do mesmo jeito. É o que te oramos, Pai. Nos ajude nessa missão de conhecê-lo cada vez mais e fazê-lo cada vez mais conhecido, Pai. Em nome de Jesus, amém.